Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nosso assunto de hoje é a propiciação pela vida. Vamos falar a respeito, então, das ofertas, dos sacrifícios e dos holocaustos, o sangue derramado. Nós vamos entender que as ofertas que foram oferecidas deveriam ser apresentadas sobre este altar de bronze. Levíticos capítulo 1 e versículo 7 nos falam a respeito, então, das ofertas, do sacrifício e também dos holocaustos que nós vamos tratar mais para frente. A mensagem aqui principal revelada por esse altar deve ser vista com relação ao sangue da expiação, para se concretizar aquilo que foi dito, que foi revelado lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 10. Então, qual é a razão do sangue derramado no altar, que tipificava o sangue derramado na cruz por Jesus? Apocalipse 5, 9 e 10 nos diz assim: E eles cantavam-lhe um cântico novo com estas palavras: O Senhor é digno de receber o livro e quebrar o selo, e abri-lo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os reuniu num reino e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os tribos, línguas, povos e nações. Este altar representa a cruz e era o único lugar que deveria ser derramado o sangue da expiação e dos sacrifícios e dos holocaustos. Todos deveriam vir através do sangue derramado sobre o altar. No dia da dedicação das mobílias do tabernáculo, outras peças, todas as peças que compunham o tabernáculo deveriam ser aspergidas com o sangue trazido deste altar. O candelabro de ouro, o altar de ouro, a mesa dos pães, a pia de bronze, o propiciatório. Todos os utensílios deveriam ser aspergidos com sangue. Só depois de todos serem aspergidos é que o tabernáculo tornaria-se então um lugar de ministração, de adoração e de culto. Só quando eles foram aspergidos esse sangue, que Deus pôde então selar a sua obra com a sua presença, manifestando então a sua glória. Deus somente poderia habitar naquele lugar por causa do sangue, pois foi o sangue que transformou tudo. Foi o sangue que foi derramado para redimir a alma humana, para comprar para Deus, como nós vimos em Apocalipse. Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos diz assim: Porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. O que seria então expiação? Expiação é a purificação de crimes ou de faltas cometidas, é o cumprimento de penas, como nós vimos ontem. E ele diz: Deus promete, quando eu vir o sangue, então eu passarei adiante, como nos diz Êxodo capítulo 12, versículo 13. Não havia nenhuma beleza no sacrifício de animais. Não há nada de belo no corpo e no sangue dessas vítimas sacrificadas. A visão dessas coisas provavelmente era uma visão repugnante, repulsiva,
e também de mau cheiro. O sacrifício não tinha o propósito de ser algo atraente. Aquele era um lugar de juízo, era uma cena de fogo, de fumaça e de derramamento de sangue. E o que nós podemos então entender? Esta cena aponta para o Calvário. O Calvário foi uma cena de pecado, de sofrimento, de sangue, de morte. Foi ali que o meu e o seu pecado foi tratado por Deus. Foi o lugar do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente, a cena da cruz não foi uma bela cena, mas sem derramamento de sangue não haveria perdão para os nossos pecados e nem vida. Os homens tentam esconder a cruz para tornar a salvação mais atraente para um mundo pagão. Mas a cruz nunca foi atraente desde os dias bíblicos. A cruz era um instrumento ou um lugar de morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós temos: pois o salário do pecado é a morte. Jesus, o único justo, escolheu tomar sobre si este castigo que era meu e que era seu. E o sangue derramado no Calvário é evidência de que ele morreu em meu e em seu lugar. Este sangue está agora no céu. Ele foi levado para dentro do véu do santuário celestial e apresentado ao Pai. Ele agora concede poder no céu e na terra a todos aqueles que aceitam este poder. É este sangue que torna a presença de Jesus no santuário terreno, que é a igreja, possível. Para os israelitas, o sacrifício de animais era um assunto de fé. Amanhã nós vamos saber a respeito de que fé. O que a fé então tem a ver com os sacrifícios e quais eram eles? Hoje, o que nós precisamos saber está aqui em Apocalipse capítulo 5. Por que houve derramamento de sangue? Eles cantavam-lhe um cântico novo e com estas palavras diziam: o Senhor é digno de receber o livro e quebrar os selos e abri-lo, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os reuniu num reino e os fez sacerdotes do seu Deus, e eles reinarão na terra. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos comprou de volta para o nosso Deus e nos fez reis e sacerdotes nesta terra. Que Deus abençoe você e que esta maravilhosa verdade encontre morada em seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã nós vamos entender por que o sacrifício e o derramamento do sangue é pela fé. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã.